Inicialmente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer à ministra Suzete, uma vez mais, por ter aceito presidir esta mesa, por todas as suas considerações elucidativas nesse painel. E cumprimentar a minha queridíssima professora Isabel Dese pela primorosa lição que nos deu hoje, não é? Com relação, muito mais, não só em relação ao Código Tributário e ao processo judicial tributário, mas em relação à própria magistratura, a jurisdição como um todo. Então, agradecê-la imensamente e cumprimentá-la por todas essas grandes questões que foram colocadas. Eu quero dizer também que agradeço à professora Isabel por ter me qualificado como teenager, mas isso me coloca diante do impasse, porque eu não saberia como qualificar o ministro Gurgel. Eu não sei. Haveria, acho que, uma cassação, talvez, porque. Mas, enfim, a ideia aqui, professora Isabel, é muito mais provocá-la para podermos ter um pouquinho mais de tempo para ouvi-la do que propriamente de fazer indagações. Eu apenas gostaria de situar o questionamento que eu vou fazer dentro daquilo que a ministra Suzete já delineou, quer dizer, de cerca de 900 temas já afetados pelo Superior Tribunal de Justiça ao regime de recursos repetitivos. Cerca de 25% desses temas são temas pertinentes à matéria tributária, né, para demonstrar o tamanho da responsabilidade desta Corte na análise desses temas e, portanto, na formação da jurisprudência tributária. Ou seja, cabendo a este tribunal uniformizar a interpretação do direito federal e, portanto, uniformizar a interpretação e aplicação do que se contém nos códigos, em toda a legislação codificada, que são leis nacionais. O STJ, portanto, tem esse papel destacado também no que tange ao Código Tributário Nacional. Então, a par de ao Supremo Tribunal Federal competir a apreciação da matéria constitucional tributária, que é muito vasta, como todos sabem, cabe também a esta Corte analisar a matéria tributária sob a ótica infraconstitucional. Posto isso, eu devo sublinhar que a professora Isabel tem uma vasta produção científica, como já salientado pela ministra Suzete, mas eu gostaria de destacar justamente a sua obra originada da sua tese de titularidade da Universidade Federal de Minas Gerais, que cuida justamente das modificações no âmbito da jurisprudência em matéria tributária. É um livro obrigatório, leitura obrigatória para todos aqueles que querem conhecer não só de maneira mais profunda as nuances do direito tributário, mas como da própria jurisdição. Então, é um livro especialíssimo e justamente boa parte das considerações que a professora Isabel fez diz com essa obra, e eu gostaria de voltar a um ponto para poder ouvi-la melhor. Esse ponto, justamente, que Vossa Excelência destacou, da responsabilidade do magistrado pelas mudanças da jurisprudência. Isso é algo que nos aflige, que nos inquieta aqui no Superior Tribunal de Justiça, enfim, eu acho que em todos os tribunais, em todos os níveis de jurisdição, mas especialmente, talvez com mais agudeza, com mais profundidade, nos tribunais que têm por missão uniformizar a interpretação. Então, eu acho que isso impacta mais ainda aqueles que produzem a jurisprudência de maneira a uniformizar e a pacificar, portanto, os entendimentos em relação a diversas discussões. Nós, portanto, temos esse dilema de sempre, de segurança jurídica, que veio imensamente reforçado agora com o novo Código de Processo Civil de 2015. Então, os precedentes, a ideia de precedentes, a ideia de observância obrigatória das decisões, que está lá posta de maneira claríssima. Muito bem, então nós estamos reforçando imensamente a segurança jurídica e, nesse contexto de uma segurança jurídica reforçada, nós temos mudanças que são operadas na jurisprudência já afirmada. Então, é dentro dessa moldura que nos inquieta muito falar e refletir e medir, mensurar mesmo a tal responsabilidade do magistrado por essas alterações. A professora Isabel já disse que uma mudança na jurisprudência deve contar com reforço de argumentação. Esse já é um ponto interessante, quer dizer, não basta apenas aquela argumentação, aquela fundamentação que seria corriqueira, quando se está decidindo uma situação pela vez primeira.
porque se está mudando aquilo que estava já corriqueiro, aquilo que já, por exemplo, contava com jurisprudência consolidada, se está alterando esse entendimento, essa orientação, é preciso um reforço de argumentação para que fique muito clara essa transição. Quer dizer, antes entendia-se assim e agora mudou-se de entendimento, apesar de não ter mudado a lei, não ter mudado o direito positivo, mas se está interpretando e chegando-se a conclusão diversa. Então, o reforço de argumentação me parece uma coisa extremamente importante no sentido de fazer a sociedade compreender por que a alteração de entendimento foi promovida. Além disso, professora Misabel, eu penso que nós tenhamos várias outras questões relacionadas à mudança de jurisprudência e com grande reflexo na área tributária, que, como vimos, é uma área onde a reprodução de demandas é imensa, não é? Em relação à qual o número de recursos repetitivos é extremamente expressivo. Pois bem, uma provocação que faço é com relação à eficácia dessa mudança de entendimento. Então, se, por exemplo, isso valeria para o Supremo, vale para o STJ também, enfim, para até uma corte regional, local, um entendimento, uma orientação firmada, digamos, por longa data, por longos anos, num determinado sentido, até que um dia o tribunal modifica a sua orientação. Se fosse aqui no STJ, por exemplo, modifica a sua orientação em sede de recurso repetitivo. A questão é, a partir de quando essa nova orientação, que, como Vossa Excelência apontou já, exige um reforço de argumentação, a partir de quando nós podemos dizer que esse precedente tirado, por exemplo, em regime de recurso repetitivo, a partir de quando ele vai funcionar? Ele deve alcançar os casos que foram decididos à luz da orientação anterior? Ou esse precedente deve apenas produzir efeitos para o futuro, prospectivos? Então, essa é uma inquietação que estamos começando a refletir, a debater, especialmente agora que, efetivamente, as orientações, a jurisprudência que vier a ser adotada terá de ser de observância obrigatória por todas as instâncias judiciais. Então, agora, a nossa responsabilidade ficou ainda maior, se já era grande, ficou ainda maior, muito mais forte. Então, esse é um ponto que me parece bastante importante. Um outro ponto, isso apenas se Vossa Excelência entender por bem de comentá-lo, é essa dificuldade que nós temos, e que, em meu sentir, ela é própria de como o sistema tributário está delineado no direito brasileiro, essa dificuldade que nós temos de ter, por vezes, o mesmo tema tributário analisado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por vezes acontece, já aconteceu, do Superior Tribunal de Justiça adotar uma orientação em relação àquele tema, claro, sob a ótica que lhe compete analisar, que é a ótica infraconstitucional, e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal vir a adotar um entendimento absolutamente contrário em sua análise que faz no plano constitucional. Como fica essa situação? Quer dizer, aqueles casos que se pautaram, aquelas condutas que se pautaram pela orientação do Superior Tribunal de Justiça, não é? Naquele sentido, muitas vezes por longa data, como ficam essas situações, uma vez que sobrevém a decisão do Supremo em sentido oposto? Enfim, são apenas algumas considerações em relação a esse tema tão importante da segurança jurídica e no âmbito da jurisprudência tributária, especialmente no âmbito das modificações dessa jurisprudência. Muito obrigado.